Vamos voltar a falar de reforma tributária? Reforma tributária é assunto importantíssimo. Fernando Nakagawa, vem comigo. Esta semana, uma das grandes polêmicas do projeto gira em torno dos impostos que incidem sobre os alimentos. Nós falamos disso ontem para vocês aqui no TCNN 360, sobre esse discurso da oposição de que vai aumentar o preço da cesta básica. E o Naka estava explicando que para quem for mais pobre, vai existir uma coisa chamada cashback. E aí ontem, depois que acabou o jornal, a gente estava brincando e falamos, Naka, vamos explicar para as pessoas o que é o cashback, quem é que vai receber, como é que vai funcionar? Pois bem, ele cumpriu com maestria. Vamos lá. Então vamos lá, Raquel. É um mecanismo que quem tem cartão de crédito, alguns clientes já conhecem. O que é isso? Toda compra que você faz, alguma partezinha volta em dinheiro para você. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouco mais. E a proposta do governo é basicamente a mesma coisa. A gente separou aqui o esqueminha básico de como funcionaria a devolução desse tributo. Então, vamos lá. A gente está no supermercado aqui, Raquel, aí você faz a compra. Normalmente, compra tomate, arroz, carne, óleo de soja, bota tudo no carrinho, passa no caixa, no checkout, como dizem os supermercadistas, e bota o seu CPF. Então, coloque o seu CPF para que a informação saia deste varejista e vá até os computadores da Receita Federal ou, por exemplo, do Cadastro Único. E aí, este dado é cruzado com os dados da Receita Federal do Cadastro Único, dizendo que o João, por exemplo, comprou arroz que pode gerar cashback. Porque não é todo mundo que vai receber o cashback. Por isso que é importante esse cruzamento, né? Explica melhor esse ponto. Porque isso depende, por exemplo, da sua renda e do produto que você está comprando. Então, se a tua renda for baixa e elegível ao recebimento do cashback e você comprar os produtos que geram esta devolução, aí os dados são cruzados, dá match, como dizem na internet, e você recebe o dinheiro de volta. Então, o processamento ele vai acontecer nessa hora, com o seu CPF e os produtos que você adquiriu. Então, depois disso, temos duas opções. Ou o imposto é devolvido ou não devolve nada. Então, para uma pessoa que tem uma renda elevada, ganha 5, 10 mil reais, por exemplo, aí talvez não tenha devolução de tributo. Então, você pagou no caixa ali, levou a sacolinha para casa e a história morreu. O Tesouro não tem que subsidiar ricos, exatamente, certo? Exatamente, essa é a intenção. E o mais pobre demoraria quanto tempo a receber o dinheiro de volta? Então, o secretário Bernardo Api tem dito que seria possível, mas aí dependemos, naquela mesma história que a gente falou ontem, de uma plataforma tecnológica que poderia até devolver no mesmo instante. Então, comprei ali R$100, tem R$5 de devolução, você acaba pagando 95, mas é preciso ter uma ferramenta tecnológica. Aí na próxima tela a gente tem como poderia ser esta devolução, Raquel. Poderia ser, então, se essa ferramenta que o secretário Api menciona funcionar exatamente como ele sugere, seria na hora. O dinheiro ali é abatido instantaneamente da conta daquele CPF específico. Pode ser também com a devolução em conta corrente ou com Pix, por exemplo. Também há a possibilidade de que seja elevado ou adicionado este valor, este crédito, no benefício social, por exemplo, no Bolsa Família ou na LOAS. Aí a gente tem um exemplo muito interessante no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tem um programa desse tipo, o Devolve ICMS. O dado mais recente é que 607 mil famílias gaúchas recebem R$400 por ano, que é a média de pagamento de ICMS das famílias que estão no Cadastro Único lá entre os gaúchos. São 4 parcelinhas a cada trimestre. Se a família compra um pouquinho mais, pode até aumentar este valor. Aí como que seria no Brasil, Raquel? Uma projeção para o Brasil do pessoal do Pra Ser Justo, que é um grupo de economistas, especialistas em tributação que está estudando a reforma tributária. Eles estimam que 72.400.000 brasileiros e brasileiras poderiam ser elegíveis para recebimento deste crédito. Aqui, obviamente, a gente tem gente que está numa família onde só um CPF faz a compra, mas esse seria o universo de brasileiros e brasileiras potencialmente beneficiados. E que somaria, teria potencial para quase 10 bilhões de reais ao ano de devolução de impostos. Fazendo uma continha grossa, daria mais ou menos uns R$100 e poucos por brasileiro aqui deste grupo, de 72 milhões por ano. Seria um mecanismo a ser desenvolvido. Ele é de fácil compreensão. Depois que você senta para entender como ele funcionaria,
ele é de fácil compreensão. E o governo acha que este mecanismo, Raquel, se ele bem explicado, pode ser um game changer, ele pode virar uma página na discussão sobre a tributação dos alimentos. Tem muita polêmica. Ontem você observou muito bem, assim, tem uma polêmica nas redes sociais gigantesca, assim, e tem muita desinformação. A nota do PL, a nota do Bolsonaro é exatamente sobre isso. E por que a oposição fala disso? Porque existe um risco de aumentar o preço dos alimentos. Então, o que vocês que estão acompanhando precisam nos entender? Isso aqui, se funcionar, é o ideal, porque aí você não subsidia o alimento para quem é rico, você devolve o dinheiro para quem é mais pobre, mas precisa funcionar, porque aqui no Brasil o que muitas vezes acontece é que você tem direito aí o crédito tributário e acaba não recebendo. A Lei Candir que o diga, né? Opa, quantos anos ficaram aí? Mas a boa notícia é que, desculpa, Raquel, que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem esse negócio funcionando e vários estados têm programas, por exemplo, a Nota Fiscal Paulista, como outros estados têm, de devolução de créditos de ICMS. Então, em tese, o mecanismo ele já está meio que arquitetado, ele já está meio que funcionando. O que não dá é para a gente interromper uma discussão importantíssima como essa, em que toda a sociedade fala 30, 40 anos e aí chega neste momento fala, eu não quero porque estou achando que o meu setor vai ser prejudicado. Então, é o que eu sempre digo aqui com você, Raquel. A gente precisa ter grandeza neste momento, porque senão corremos o risco de estar diante de setores e de alas políticas que vão ter o mesmo comportamento que tiveram lá em 1994. O Partido dos Trabalhadores foi contra o Plano Real. E isso, eles carregaram essa pecha por muito tempo, porque o Plano Real deu certo. E se tudo der certo, a reforma tributária vai dar certo, porque o Brasil precisa disso. E os setores precisam se posicionar com seriedade sobre isso. Bem, está cada um defendendo os seus interesses. A gente acabou de ver o presidente da Federação Nacional de Prefeitos dizendo, olha, melhor esperar. Se esperar, às vezes fica para as calendas.